Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Mais um domingo em nossas vidas, está começando mais um programa Luz da Vida, de 30 minutos para refletirmos assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Pela 63ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com toda a humanidade após a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas Luz da Vida. E ao tema do juízo, com esse, 63. E ainda tem um bocadinho pela frente. Programa anterior, refletimos vários versículos do juízo universal, descrito por Jesus no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 31 a 46. Aquela cena majestosa, grandiosa, onde o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens com poder e glória, se assentará no seu trono glorioso, na condição de rei, e separará os justos, que os colocará à direita, e os condenados, que serão colocados à esquerda. Já refletimos as palavras que Jesus pronunciará para os eleitos: vinde benditos do meu Pai, aqui estão as palavras exatas: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E ele explica o porquê: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, enfermo e visitastes-me, peregrino e me acolhestes, preso e fostes ver-me. Enfim, e esses, os eleitos, dirão: mas quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, peregrino, enfermo, preso? E aí explicamos exatamente as diversas acepções de fome: fome material, fome espiritual; sede, sede material e sede espiritual; nudez, nudez material de roupa, mas também nudez espiritual. Citamos o Apocalipse: tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho a te vestires com as vestes da graça, diz o Senhor, em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19. Portanto, existe uma nudez espiritual quando você está privado da graça de Deus. O Apocalipse fala das vestes, da veste nupcial dos eleitos, uma parábola de Jesus que convoca todos para o festim dos eleitos. Um homem está ali sem a veste nupcial e ele é tirado dali, jogado nas trevas exteriores. Portanto, estive nu e me vestistes. Tem uma conotação também espiritual. E nós falávamos fome material, fome espiritual, sede material e sede espiritual. E aqui fui fraternalmente advertido pelo meu diretor do programa, o Cássio, e sinal de que eu realmente estou ficando velho, gaga, já dobrando o cabo da boa esperança. Esqueci de aludir a uma bem-aventurança de Jesus que fala exatamente, que ilustra um tipo de nudez, um tipo de fome e um tipo de sede, não material, mas espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 6, palavras de Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Obrigado, Cássio. Está corrigido? Não, está acrescentado esse dado importante, justamente que vem corroborar aquilo que já dissemos no programa anterior. Quando Jesus diz: tive fome e me deste de comer, não é fome somente material, também é material, mas é fome de Deus, é fome de justiça. E quando se fala de sede, tive sede e me deste de beber, não é somente sede de água, mas também sede de justiça, sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Sede espiritual, sede de Deus, sede da verdade que liberta. Salmo 41, versículos de 1 a 2. Agora avancemos e vamos às outras indigências. Quando foi que te vimos enfermo, ou na prisão,
e te fomos visitar. Enfermidade. Existem enfermidades do corpo e existem enfermidades da alma. Primeiro, enfermidades do corpo. O drama das doenças que atingem o corpo. E são muitas. Como também são muitas as manifestações de solicitude, de caridade, de bondade, de generosidade, espalhadas no mundo inteiro, que visam a aliviar, a sanar as feridas, a curar as doenças, leprosários, creches, asilos, hospitais e tantas outras iniciativas realizadas normalmente com o auxílio de profissionais das diversas áreas, medicina, psicologia, psicanálise, psiquiatria, enfermagem, farmacologia, etc., para aliviar as dores, para tratamentos, para preventivos, para intervenções cirúrgicas, para terapias, para quimioterapia, fisioterapia, radioterapia e tantas outras terapias para curar as feridas, para sanar as chagas do corpo. Sem dúvida alguma, todas essas iniciativas não deixarão de ter a sua recompensa no dia do juízo. Mas também, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, corações feridos, almas chagadas, almas infectadas, almas desanimadas, almas desesperadas, almas enfermas, almas padecentes de tantas chagas do coração. Pensemos na depressão, na angústia, na tristeza, na desolação, na vontade de tirar a vida, no medo, no pavor, na insegurança, na carência afetiva. São diversas formas de enfermidade. A etimologia da palavra enfermidade é muito interessante. Em latim, infirmo. Enfermo, em português, vem de infirmo. Não. Firmo, firmeza. O enfermo é o que não tem firmeza. Que é diferente de doente. Doente vem de dolus. É um mal, é uma chaga, é uma dor. O doente, geralmente, é aquele que sente algum tipo de dor. Já o enfermo é o que não tem firmeza. Enfermo, Jesus não diz doentes, Jesus diz enfermos. Justamente porque o enfermo parece que é uma expressão mais abrangente do que o doente. Já que, pelo menos etimologicamente, por favor, pelo menos etimologicamente, o doente sente dor, ou alguma fragilidade, etc. Já o enfermo, nem sempre ele sente dor. Há pessoas que não têm firmeza, mas não estão sentindo nenhuma dor. Do ponto de vista espiritual, isso é mais dramático e mais perigoso. Pessoas que não se acham doentes, porque não estão sentindo dor, mas na verdade não têm firmeza. Firmeza de fé, firmeza de princípios, firmeza de esperança, firmeza de fortaleza. São pessoas dúbias, são pessoas vacilantes, são pessoas inseguras, são pessoas que absorvem todo tipo de doutrina, que frequentam, que vão a diversas fontes captar, beber, aurir coisas poluídas. Do ponto de vista espiritual, Jesus me parece que foi muito feliz ao dizer, a não colocar doente. Estive enfermo e fostes ver-me. Enfermo, atenção, enfermo e me visitastes. Enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Ou na prisão e te fomos visitar. Existem as prisões materiais, os cárceres, as cadeias, os institutos correcionais, sem dúvida alguma, e nesse sentido, todo o trabalho que visa a ir ao encontro desses corações feridos que estão pagando por determinados crimes cometidos, também é uma forma de se
ir ao encontro de Cristo enfermo, Cristo presidiário, Cristo preso na pessoa do presidiário. Trabalhos dignos de merecimento, não somente pastoral, carcerária, mas tantas outras iniciativas coletivas ou individuais. Mas também existem prisões espirituais, pessoas encarceradas, seja pela sua ignorância, pela sua maldade, pelo seu pecado. Exemplo de cárcere é a parábola do filho pródigo, que está na pocilga, queria comer o alimento que os porcos comiam, mas ninguém dava esses alimentos, passou necessidade, passou indigência, isso não deixa de ser um tipo de prisão. Estava preso na prisão, palavras de Jesus, estava na prisão e viestes a mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque Ele me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os prisioneiros dos cárceres. É a famosa profecia, o famoso texto messiânico de Isaías, capítulo 61. Sem dúvida alguma, é prisão cárcere. Aqui, já que Jesus não entra em detalhes que tipo de prisão, e por causa dessa expressão, dessa e de outros textos de nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma prisão espiritual. Jesus diz para os judeus, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, que aquele que comete o pecado é escravo do seu pecado, portanto está aprisionado pelo seu próprio pecado. Portanto, quem está escravo da sua indigência, das suas trevas, do seu vício, do seu mergulho no mundo das trevas, no seu histórico tenebroso do pecado, e quem leva a essa pessoa a libertação do cárcere, o rompimento. Agora você não está mais dependente do diabo, porque a verdade libertou você, levou a palavra, levou o auxílio dos sacramentos. Estive preso e fostes visitar-me. Pois bem, aqui está, todas as vezes que fizestes isto, isso a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Tudo que se faz de bem para todas essas categorias de indigentes é ao próprio Jesus, e isso terá uma recompensa: o reino dos céus, a felicidade sem fim, a glória que não acaba, o júbilo eterno, interminável, jubiloso, gozoso, que jamais acabará. Terminamos aqui o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos ao diálogo de Jesus com os condenados. Aí a coisa muda de figura. Aí é assustador, aí é apavorante, aí é terrível, mas vai acontecer. Até logo mais, não saia daí. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Luz da Vida, pela 63ª vez dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana. Terminada a sua breve peregrinação aqui na Terra, são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao primeiro, a morte, dedicamos 29 programas Luz da Vida, e ao juízo, até agora, 63 programas. Continuamos a explicação do famosíssimo relato do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, de 31 a 46, o relato do juízo final. A cena portentosa, indescritível, grandiosa, jubilosa, em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, ele que está sentado à direita do Pai, essa é a nossa fé, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Virá glorioso, assentar-se-á no seu trono, separará os bons, os eleitos, e os colocará à sua direita, as ovelhas, e os cabritos, os condenados, colocará à sua esquerda. Até agora, já, até o primeiro bloco, e 2 programas anteriores também, terminamos já o diálogo de Jesus com os eleitos. Agora vamos ao diálogo de Jesus com os condenados. As palavras que nosso Senhor pronunciará aos réprobos, aos que irão para o inferno. E o relato é a partir do
versículo 41. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Já expliquei em outros programas por que os condenados estarão à esquerda e não à direita, bem como expliquei por que os eleitos estarão à direita e não à esquerda. Remeto você, caro telespectador, que não assistiu aos vídeos anteriores, para acessá-los, para encontrar o porquê dessa questão. Não vou mais abordar. Depois, as palavras de nosso Senhor: retirai-vos de mim, malditos. Palavras duras. Afastem-se de mim. Quero distância de vocês. É uma outra forma de se explicar esta ordem de Jesus: retirai-vos de mim. Ou seja, não quero contato com vocês. Malditos. Para os eleitos, Jesus usou a expressão benditos de meu Pai. É curioso que para os condenados, Jesus não diz malditos do diabo. Benditos do meu Pai. Para os condenados, malditos. Nem disse malditos de meu Pai, nem disse malditos do diabo, só disse malditos. Interessante? A respeito disso, vamos à parábola de Lázaro e do rico Epulão. Quem pode lembrar qual foi a frase que o rico, que veio a se encontrar nos tormentos do inferno, pronunciou para Abraão? Pai, Abraão, ordena que Lázaro coloque água no seu dedo aqui na minha boca para aliviar a minha sede. Pai, Abraão. Os batizados, que eventualmente estão ou venham a estar no inferno, não perdem a sua condição de filhos. O batismo imprime caráter, que nem no inferno é tirado. Portanto, uma pessoa que se condena, foi batizada e se condenou, ou venha a se condenar, não deixa de ser filho. Filho rebelde, filho afastado, filho condenado, mas filho. Pai Abraão. Impressionante. Pai Abraão. A paternidade não se perde nem com a morte. É pai para sempre. Pai do céu para sempre. Pai Abraão. Impressionante. Mas Jesus aqui não diz malditos do meu pai. Não, é até uma contradição. Benditos de meu pai, mas malditos. Mas malditos não por vontade do Cristo que vai pronunciar a palavra. Malditos porque, atenção, vai aparecer o porquê. Assim como a palavra porquê é utilizada por Jesus para justificar: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. O céu é preparado para os benditos, mas o inferno não é preparado por Deus. Olha a frase: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Portanto, o texto nem autoriza a dizer que o inferno foi preparado por Deus, mas destinado. Céu foi preparado,
Aliás, vou pedir aqui na edição agora que coloque um do lado do outro, é a Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 34, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Agora coloque do lado, esse aí do lado esquerdo, coloque do lado direito, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. O céu foi preparado por Deus, mas o inferno foi destinado. O texto não diz que foi preparado por Deus, como se Deus fosse o autor do inferno. Alto lá, destinado ao demônio e aos seus anjos. Inferno é lugar do diabo e dos anjos, não é lugar dos homens. Os homens vão para lá por quê? A explicação vai ser dada agora, por iniciativa deles, não porque Deus empurrou, não porque Deus preparou o inferno para quem quer que seja. Há uma grande diferença entre preparado e destinado. Preparado, eu preparei. Destinado, o destino, o particípio do verbo destinar, não autoriza você a dizer que Deus destina o diabo para o inferno. O destino do diabo foi o inferno, mas por iniciativa dele, portanto, destinado ao demônio e aos seus anjos por iniciativa deles. Inteligente nosso Senhor Jesus Cristo, que sutileza, que perfeição na forma de abordar um e abordar o outro. Muito bem, destinado. Quando foi que te vimos, etc, etc. Quando foi que te vimos com fome e com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? O sentido de fome material e espiritual já dei no bloco anterior. O sentido de sede material e espiritual já dei no bloco anterior. E nos outros 2 ou 3 programas, se não me engano. O sentido de peregrino, de nudez, de enfermidade, de prisão. Não é o momento aqui de repetir para não ficar, enfim, uma coisa monótona, falando daquilo que eu já falei, remeto os diversos sentidos de fome, de sede, de nudez, de peregrinar, de prisão, enfim, remeto você de enfermidade aos programas anteriores. Todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que o deixastes de fazer. A negativa é uma negativa ao próprio Deus. O rechaço é o rechaço ao próprio Jesus. Não fazer, não dizer, não alimentar nos 2 sentidos, não saciar a sede nos diversos sentidos, não vestir nos diversos sentidos, não visitar os encarcerados nos diversos sentidos, não ir ao encontro dos enfermos nos diversos sentidos. Há determinadas razões, há determinados motivos que são plausíveis, que são justificáveis. Mas, por favor, aqui, obviamente que o contexto supõe uma ação de negligência, de preguiça, de desleixo, de fechar a cara, de poder fazer e não querer fazer, o que torna verdadeiramente essa omissão culpável, essa negligência culpável diante de Deus, e isso terá uma repercussão na eternidade. E o arremate, terrível e belo, versículo 46, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Chama a atenção, castigo eterno e vida eterna. Nem vamos falar agora do inferno, castigo eterno, porque é um novíssimo, que vamos começar a falar depois do juízo. Não é o momento agora de entrarmos em detalhes sobre os horrores do inferno, verdade de fé, dogma de fé. Nem é o momento agora de falarmos da vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Vida eterna é uma palavra que propriamente só pode ser utilizada para o céu. Por quê? Porque o inferno não é vida eterna, é morte eterna. Mas morte eterna não significa dizer desaparecimento eterno. As almas dos condenados não serão aniquiladas. Será um tormento que jamais acabará. Da mesma forma que os anjos condenados jamais deixarão de existir.
Bem, está terminando mais um programa dedicado ao tema do juízo, o 63º. Tema difícil, muito difícil, mas que nos obriga a pensar no nosso destino eterno. Seremos julgados individualmente, já tratamos do juízo particular, e nós terminamos a cena de explicar, a cena que transcorrerá segundo os ditames de Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. No próximo encontro, nós vamos falar de outras personagens que integrarão o juízo final, os anjos. Os anjos serão julgados, os anjos estarão presentes e ouvirão a sentença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai julgar não somente homens, mas também os anjos. Assunto interessantíssimo. Peço a você que no próximo domingo você não falte, esteja aí diante do seu televisor e para investigar conosco essa maravilha, o tesouro inexaurível da Palavra de Deus. Uma santa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.